Estamos dando início ao nosso terceiro episódio. Hoje vamos ter um período de 11 anos do nosso partido e temos aqui hoje presente duas figuras ilustres. Primeiro, a nossa querida Vera Gomes, que foi a primeira mulher presidenta do Partido dos Trabalhadores, e é uma honra enorme poder estar aqui de frente, eu hoje presidente estadual do partido, de frente com a mulher que foi a primeira presidenta do Partido dos Trabalhadores no período de 2000 a 2001. E aí, só rapidamente aqui falar um pouco de Vera, ela vai com certeza discorrer melhor, mas Vera iniciou sua militância na juventude, participou da Aliança Nacional Libertadora, foi presa pela ditadura militar, foi dirigente do Simpro, membro da Executiva Nacional do PT e da CUT, foi candidata à Prefeitura de Olinda em 1992, hoje é professora aposentada, mais ativa militante petista. Então, essa é a nossa querida Vera. Vera, muito obrigado por estar conosco aqui nesse podcast. Obrigado ao partido por estar tendo essa iniciativa de tirar das cinzas quem lutou desde o começo, nossos anteriores, né, que você já falou aí, que o Dilson, o Jorge, todo mundo tirar das cinzas e botar na cara do povo que o PT não é só hoje, não é só seu governo, que o PT foi construído com muito sacrifício. Muito obrigado a vocês que estão fazendo esse resgate. É isso. Então, essa é a nossa querida Vera Gomes. Nós vamos conversar mais sobre o período que Vera atuou na presidência do partido, porque nós estamos, lembrar aqui a vocês, nós estamos, fizemos já recentemente a inauguração do memorial dos presidentes do partido, né, aqui nesse período de resgate da memória dos 44 anos do Partido dos Trabalhadores. Agora estamos nesse período de gravação de podcast com as pessoas que vivenciaram, os presidentes do PT, contando a história do partido, e depois vamos lançar um livro, né, também falando da memória do nosso PT. Então, nós temos aqui hoje nossa ilustríssima querida Vera Gomes e temos também o nosso querido João Paulo Lima e Silva. Um prazer, João Paulo, ter você aqui conosco. João Paulo foi presidente do PT no período de 1993 a 1994. O João Paulo Lima e Silva, o nosso João Paulo, iniciou sua militância política na Juventude Operária Católica, foi metalúrgico, fundador do PT, da CUT, onde foi o primeiro presidente em 1988, foi o primeiro vereador do Recife pelo PT também em 1998, sétimo presidente do PT entre os anos de 93 e 94, eleito 5 vezes deputado estadual por Pernambuco, 90, 94, 98, 2018, 2022, sendo 2 vezes o mais votado de Pernambuco. Foi deputado federal em 2010, sendo o mais votado do PT no Brasil. No ano de 2000, foi eleito o primeiro prefeito do Recife pelo PT, sendo reeleito em 2004. Foi eleito deputado federal mais votado no Brasil pelo PT em 2010 a 2014. Em julho de 2015, assumiu a superintendência da Sudene no governo Dilma e hoje é deputado estadual, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Esse é o nosso querido deputado João Paulo. Muito obrigado, João Paulo, por estar conosco nesse podcast. Alegria toda minha, deputado, amigo e presidente do partido atual, Doriel. E eu acho que as considerações que a companheira Vera levantou aqui foi muito importante. Eu acho que é importante resgatar a história, até porque, no meu entendimento, acredito que naquele tempo que nós fundamos o PT e a CUT, havia um processo, talvez eu diria até, de politização maior, de clareza política e nitidez ideológica melhor. A gente estabelecia muito a compreensão da luta de classe, né? Era uma matriz que eu levo até hoje, mas muitos abandonaram. E acho que é importante nós resgatarmos essa história,
de muitos companheiros que já se foram, né? Como Manuel de Serra, Jader, entre outros, Heraldo, Preá, né? Do campo e da cidade. E acho que é importante a gente avivar essa história para que a gente, no mínimo, tudo que nós lutamos até hoje possa servir como experiência para as novas gerações darem continuidade à luta. E é como você disse, João, a gente precisa garantir esse resgate da história até para que a juventude que está chegando hoje no Partido dos Trabalhadores possa saber que esse partido tem uma história, né? As pessoas que estiveram nos primeiros momentos do partido, que deram a continuidade, que estão entregando ou que entregaram o partido em vários momentos de luta para que a gente pudesse chegar hoje e pudesse celebrar os 44 anos do PT. Então, minha querida presidenta Vera Gomes, eu queria até lhe perguntar aqui para João também, por exemplo, diante de tudo isso, qual o legado que você avalia ter deixado na sua gestão para o Partido dos Trabalhadores durante esse período que você esteve à presidência do PT? Olha, eu tive um período muito difícil, um período onde a nossa querida luta interna estava muito viva. Então, mas foi superado com inteligência, vontade de construir. Mas isso aí, eu acho que construir essa unidade para a gestão, para mim, foi um grande passo que nós demos. Uhum. A partir daí, a gente pôde construir o diretório do Recife. O Recife não tinha diretório. Quem construiu o diretório do Recife foi o diretório estadual. Construímos o diretório do Recife, fizemos... O que foi mais? A gente fez tanta coisa. Fizemos um período de formação interessantíssimo e elegemos João Paulo prefeito, né? Elegemos João Paulo prefeito. Feito maravilhoso. E Luciana, numa aliança com o PCdoB, prefeita em Olinda. Então, isso foi muito importante para o partido, para a militância, porque era Olinda e Recife trabalhando junto, com o mesmo programa de governo, discutindo junto as dificuldades no limite que tinha de Olinda para o Recife, ali nos calçamentos. Dilson esquecia o mapa e calçava a gente, entendeu? Foi um período muito rico de muita luta política, mas também de muita convivência democrática. Eu acho que no começo eu sofri muito, mas ao longo do meu... Preconceito muito grande, a mulher, né? A mulher e negra, meu filho. É mesmo que... Bom, todo mundo sabe o que eu queria dizer. Mas é importante que... Eu sou uma pessoa dura de briga. Eu sou muito boazinha, muito legal, muito alegre, muito satisfeita da vida, mas eu sou uma pessoa, vem pro palco, eu também vou. Não tem esse negócio de ficar chorando, eu sou mulher, não tem mesmo. Pro pau, eu também vou. Então, mas foi um período muito rico pro PT, eu me lembro que foi um período rico. A gente fez muitas coisas, muitos eventos com a militância no interior, com as candidatas, na eleição para prefeito, nós fizemos um seminário com os candidatos no interior, não ficamos só na eleição de João Paulo e Luciana, fizemos uma intervenção no interior muito boa mesmo. Até hoje tem gente que se lembra. Mas a vitória mesmo do meu mandato foi o diretório do Recife e a eleição de João Paulo. Maravilha, coisa boa. E falar em João Paulo, qual o legado, deputado, que você tem aí do seu tempo? O meu mandato foi um mandato muito curto, porque foi um mandato de 1 ano, ou talvez um pouco menos de 1 ano. Então, foi um mandato de 1 ano e eu já era deputado estadual, né? Então, com as atribuições, mas a minha preocupação maior na condição de presidente era de reforçar as lutas sociais, as lutas do movimento sindical, no campo e na cidade, nas greves, nas organizações das comunidades, nas lutas da comunidade, mas também com uma preocupação muito grande com a formação de lideranças, né? Formação de lideranças que eu vi assim como principal. E uma perspectiva e uma preocupação
com as preparações para as nossas disputas eleitorais, né, no Estado como um todo. Então, nós tínhamos muitas dificuldades, o partido não tinha ainda uma organização financeira nem administrativa, isso foi um dos grandes problemas que eu enfrentei. Por exemplo, tinha uma dívida da gestão anterior, que era... Não, uma não, várias dívidas. Não, era a dívida de um carro que foi sorteado e sortearam, fizeram o sorteio do carro, mas não tinha um carro para dar depois. E quem tirou a sorte nossa, que quem tirou foi um companheiro da CELP. Da CELP. Tínhamos problemas com o INSS, então eu dei uma organizada financeira no partido, adquiri um consórcio, entreguei o carro ao rapaz lá que ganhou. Ele era muito compreensivo, nem estou lembrado do nome dele agora, mas paguei o carro a ele, ficamos assumindo as prestações do consórcio, foi uma coisa extremamente positiva. Ele foi muito gentil, assim, muito compreensivo com as dificuldades do partido, mas também eu avancei na linha de garantir um nível de vida legal ao partido. Essa questão da presidência, nós tínhamos trabalhadores, então não é... Como é que um partido trabalhador não mantém os encargos sociais de seus trabalhadores, né? Então, eram contradições assim. Mas, do ponto de vista da luta política, foi um tempo também que eu já estava com mandato, com a atuação grande no mandato, tanto prova que eu tinha sido eleito junto com o Humberto, os primeiros deputados estaduais do PT, mas logo depois, em 94, eu já fui o mais votado do Estado, né? Então, conciliei e também dando uma motivação para que nossas lideranças também disputassem um mandato. Não, e não é fácil conciliar, porque eu também vivo isso hoje, né, irmão? Ser deputado e presidente do PT, e foi o que você vivenciou. Sim, lá. Foi o que eu vivi. Então, e naquela época, hoje você ainda tem uma sede, não é? A gente nem sede tinha, a gente funcionava, acho que era na sede de um sindicato aí, que eu lembro, uma coisa assim. Parece que era o Sintel, um desses sindicatos aí que a gente funcionava lá. Era muito precário tudo, né? E em um ano não deu para estruturar mais. Eu quis resolver essas questões mais urgentes e estar presente nas nossas lutas, porque talvez diferentemente de hoje, não sei se Vera considera isso, eu ainda mantenho essa energia, essa garra, essa disposição de ver o nosso povo sofrendo, desempregado, e eu me dedicar normalmente de domingo a domingo nessa luta, né? E olha que eu já fiz 71, vou fazer 72 esse ano. Estou aposentado pela Câmara Federal há 10 anos, podendo dizer, olha, você socialmente já cumpriu seu dever enquanto cidadão brasileiro, mas eu só entendo que meu dever será cumprido quando eu não tiver mais um fôlego para estar na luta, né? Então você sente muito pouco isso, essa visão do embate ao capitalismo, da implantação de uma sociedade socialista, de elevar a consciência política, da consciência de classe. Eu dizia sempre, enquanto prefeito, que o meu objetivo central em organizar o orçamento participativo era que fosse a base dos sovietes, tá certo? Porque eu dizia, olha, cuidar bem da saúde, da educação, da cultura, como nós fizemos, das áreas de risco e tal, nada mais é do que a obrigação de qualquer prefeito. Agora, um prefeito de esquerda, socialista, comunista, ele tem que elevar a consciência política das massas. É verdade. Claro. Então, veja, por isso que nós do movimento sindical, o movimento partidário, PT, não abre mão da presença da juventude, mas também das pessoas que construíram esse partido, porque é fundamental. E aí a gente vê, né, Pepe Mujica, que deu suas contribuições até quando teve forças para fazer isso. Nós estamos vendo o presidente Lula, né, numa luta incansável. 80. Nós estamos vendo João Paulo aqui também nessa luta no parlamento, Vera Gomes também lutando, porque nós precisamos da juventude, mas precisamos também de quem já vivenciou, quem tem experiência, para ajudar também essa galera jovem que está chegando, que a gente precisa fazer uma luta juntos. Mas eu queria agora passar aqui para que a gente pudesse ouvir o vídeo do nosso presidente Nelson de Mirandiba, que foi presidente do PT no ano 2000.
Olá, companheiros e companheiras. É com grande satisfação que venho aqui fazer essa gravação e reafirmar o nosso compromisso de luta em defesa da cidadania e da democracia do nosso país. Estive como dirigente, presidente do Partido dos Trabalhadores no período de 2000, no início do nosso século, e me motivou muito naquelas lutas, no sentido de avançarmos, né? De buscarmos efetivar essa luta democrática que foi combatida de uma forma muito severa por aqueles que não aceitam e não queriam a democracia. Então nós, como estudante, como militante, né? E como fundador do partido em nosso município de Mirandiba, ficamos muito felizes em ter feito parte dessas caminhadas, né, ao lado de grandes lideranças nacionais e estaduais do Partido dos Trabalhadores. Então eu fico aqui assim muito grato, né, por ter essa oportunidade de dizer a vocês que eu continuo sendo um eterno militante, continuo sendo aquele cidadão intransigente que defende a soberania do nosso país, a democracia, e que vem sempre sonhando em alcançar melhores resultados para o nosso povo, para a nossa região e para nós e o nosso Estado. Muito obrigado aí a vocês, um grande abraço e sucesso sim, para todos nós. Obrigado. Mas, Vera, voltando, eu queria agora te perguntar, porque João Paulo falou da dificuldade. Você tinha falado que foi as conquistas importantes que você teve, ajudou a criar o partido aqui em Recife, ajudou a eleger João, mas assim, no teu tempo, quais as maiores dificuldades que você poderia destacar assim, no período que você presidiu? As dificuldades maiores que você enfrentou? As dificuldades maiores era a divergência interna, a luta interna. Essa era uma divergência Você falou sobre grande. E outra era a falta de dinheiro. Ninguém tinha dinheiro para nada. Para nada. Tem que inventar dinheiro. Falta de grana é um problema. Um problema do Chico, que Deus o tenha, era o nosso tesoureiro. Tinha que construir coisas como o consórcio de João Paulo aí, um carro. Porque a falta de grana. Agora, a militância foi sempre muito presente na minha gestão. Aliás, a militância foi presente nesse período todinho. De repente, a militância sumiu. Eu sou uma pessoa que só recebo notícia do PT nacional, pelo jornal do PT, no celular. Quer dizer, eu não tenho vivência com o PT estadual. Eu não sei como é que a gente pode reclamar, por exemplo, do PT de Olinda, da qual eu faço parte, que nunca reuniu sua executiva nesse seu diretório. Pode reclamar para mim agora. Estou reclamando para você. Pode, Olha, e a militância dessa geração do meio, os 40, 50, está todo mundo reclamando que o PT deixou de ser partido, passou a ser uma legenda eleitoral. Pura e simplesmente. Isso é uma coisa que a gente tem que ver como é que resolve. A direita avança no mundo inteiro, como avança no Brasil. Ou a gente organiza-se e organiza a massa, ou a gente vai estar contribuindo para um novo nazismo aí, mais bonitinho, mais pintadinho, mas é um problema que a gente tem que estar pensando. Já pensaram sobre isso? O que é que a direita anda fazendo no mundo inteiro? Ganhar as eleições na Hungria, que é onde começou a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a gente não tem nada a ver com isso? Tem. A gente tem a eleição de Lula daqui a 2 anos. E Bolsonaro lançando a candidatura dele na televisão. Lá na época, a gente enfrentava quem era da direita, o enfrentamento nosso mais era... O enfrentamento nosso maior era o PDS, coitado, não valia nada. Marco Maciel, aquele povo, né? Gustavo Krause, essa turma. Essa era a turma que a gente fazia mais um enfrentamento aí político. Tinha a turma do meio, que era o MDB. Mas com Java Vasconcelos... E Roberto Magalhães, que João Paulo ganhou Magalhães aquela eleição ali, que João Paulo pode até contar um pouquinho quem como é que foi. ganhou a eleição ali foi Benan, né?
O maior cabo eleitoral de João Paulo foi Brenan, com aquela pinta assim enorme. Pois bem, eu acho que a gente precisa ativar o partido com política. Está faltando política. Não é só seguir o presidente, as políticas públicas, não é só... A gente precisa de política, trazer esse povo da cesta básica, de não sei de quê, da comida, para discussão. Correto. Fazer uma pergunta, como fizeram na pesquisa. O governo Lula tem avançado e as classes sociais mais pobres dizer que não avançou nada? Dói, né? Isso é verdade. Eu toda troncha, vez por outra, subo um morro. Eu mantenho alguns núcleos do OP, depois que eu voltei de Brasília, para discutir esse tipo de coisa. Mas então, a gente volta daqui a pouquinho a falar mais sobre esse momento, esse contexto, que a gente vai reservar um tempinho para a gente poder também ter esse olhar de vocês sobre esse momento, desse contexto político que nós estamos vivendo, que você até já destacou. Mas só para não perder aqui um pouco esse caminho aí histórico. João Paulo, você, quando foi presidente, foi ali mais naquele período que a gente estava próximo a assumir a prefeitura do Recife diante desse enfrentamento aí que Vera colocou, né? Não, veja bem, se você tem 93, 94, eu me reelegi deputado. Aí, em 92, eu fui candidato a prefeito em Jaboatão, provocando o segundo turno lá. Não fui para o segundo turno por poucos votos, mas promovei o segundo turno lá. E em 96, veja bem, já estava com 93, 3 anos que havia saído da presidência, né? Então, foi justamente naquele encontro que eu vinha de escada, vindo do encontro de escada, que o nosso atual senador, Humberto, tirou a candidatura ali, acho que foi no Sindicato dos Bancários, que ele tirou a candidatura e o partido ficou sem candidato. Aí eu era o único nome que juntava os cacos. Então, eu fui em 96 para poder chegar em 2000. Então, a gente teve aí entre 93 e 94, em torno de 6, 7 anos depois que eu tinha saído da presidência do partido. Agora, o meu período mesmo foi esse período de animar, motivar, incentivar as lutas, fortalecer as oposições sindicais. Vera está muito bem lembrada, o nosso papel que nós cumprimos aqui na fundação da CUT, né, do Entóis, do encontro em Praia Grande, né, do encontro das oposições sindicais ainda, com Carlúcio, com Neto, aquele povo todo. Então, havia todo essa perspectiva, né? Agora, é importante lembrar, Vera, que no nosso tempo era muito difícil a comunicação, né? A nossa comunicação era muito difícil. Por quê? Porque você não tinha celular, né? Não tinha internet, não tinha... Então, a comunicação era muito difícil, entendeu? Os nossos locais de encontro, a maioria não tínhamos locais ainda de encontro, a gente fazia encontro em locais como Ação Católica Operária, hoje MMTC. Carro difícil no Jeriquiti, também, né? quase ninguém tinha carro. Né? Então, os carros da militância, a gente acabava com os carros da militância. É por isso que eu acho importante resgatar. Eu saía de ônibus do Ibura, pegava o ônibus 3 horas da manhã para fazer uma panfletagem de 4, 5 horas no Cabo, de ônibus. Aí você veja, hoje a nossa militância não quer mais andar de ônibus, não quer mais... Se não tiver um carro, não tiver uma verba extra, não faz mais esse trabalho. Isso é militante? Não é todo mundo, não, mas tem muito isso aí ainda. Então, essa utopia, esse sonho, essa vontade de transformar o mundo, né? Você está sentindo que está cada dia mais distante, né, Vera, do nosso tempo. Agora, você foi eleito prefeito em 2000, que só para pegar essa linha do 2000. tempo. Em 2000, que Vera, você foi eleito prefeito 6 anos, mais ou menos, depois... Que eu tinha deixado a presidência. Tinha deixado a presidência. Aí Vera contou um fato aí que levou à sua vitória. É bom contar para os nossos ouvintes aí o que foi que levou. Ela tinha falado aí sobre... Não, eu acho que é o seguinte. Primeiro... Não, sim, mas teve um fato aí que aconteceu com o Roberto Magalhães. Teve muito fato, mas deixa eu te colocar o seguinte. Eu acho até que se centra muito nos erros de Roberto Magalhães
e não vê a nossa estratégia, Pois né? Na nossa estratégia, porque nós tínhamos um eixo central, que era mostrar que Roberto Magalhães governava de costa para o povo. Ele priorizava a elite da Tinha cidade. até uma charge, Era, panfletinho com ele de costas. era. Povo. Então, e aí a outra estratégia foi o seguinte, foi deixar no primeiro turno a polarização dele com Carlos Wilson. Os dois brigavam, e nós só apresentando propostas e vendo as fragilidades do governo dele. Aí eu consegui superar o nosso querido Carlos Wilson por uma pequena diferença, e quando passou para o segundo turno, aí onde foi? Porque aí veio o ódio de classe. Ele nos atacou, dizendo que era operário, que não tinha a governar, que ia ter a baderna, teve uma greve na polícia, foi um inferno. E aí a nossa militância foi em cima, né? Ele, como era um cara muito conservador, ele invadiu a redação do Jornal do Comércio com um revólver para matar o jornalista lá, que eu esqueci o nome dele agora. E isso foi uma das ações dele. Mas a outra ação também foi do monumento ali de Brenan, né? Sim. Que a mulher dele fez uma crítica dizendo que era um pênis bem grande e tal. Uma confusão. A baixeza do PT. E mais a nossa militância, que no dia que ele foi fazer uma carreata em Boa Viagem, Carlos Wilson atravessou uma carreta ali na Avenida de Boa Viagem. Sei. E o carro de Roberto Magalhães não passava. Aí a nossa militância começou a vaiar, esculhambar. Foi quando ele deu a banana. Uma banana. Ele deu uma banana assim, ó. Ele deu uma banana. Aí o seguinte, e a gente contava, nós tínhamos o entendimento à época que a justiça, a imprensa, por exemplo, teve um jornal que tinha uma decisão judicial para apresentar a nossa defesa, e eles não apresentaram essa defesa, o jornal. E aí cortaram o nosso tempo de campanha, a gente ficou com 20 segundos no último programa eleitoral, com 20 segundos. A gente disse que a gente vai botar em 20 segundos, a gente botou só a banana dele assim, ó. Então foi uma coisa também muito emocionante. É importante lembrar, Vera, que quando eu passei para o segundo turno, foi um clima de euforia. E tem mais uma coisa, no segundo turno vieram companheiros de quase todas as cidades de Pernambuco e do Brasil. Veio gente do Rio Grande do Norte, de Alagoas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas, do Piauí, que o MST também veio, e nós fizemos uma grande frente, porque era uma coisa quase que impossível ganhar aquela eleição, né? E foi pela primeira vez que o proletariado, né, ganhamos uma eleição e demos a diferença, porque eu saí com mais de 80% de aprovação e fui reeleito no primeiro turno e fiz meu sucessor no primeiro turno. Então, Vera, o legado que você deixou, que foi essa vitória de João, foi um divisor de muito grande aqui E Olinda do PT também, Vera, do PT, né? do PT, do Olinda PT de foi Pernambuco, bom né? demais. Porque a vitória de João Paulo aqui como prefeito teve um impacto, então, apenas não somente para Recife, para o estado e para o Brasil, não é isso? Essa é a avaliação que Só você fazendo um faz. complemento, é porque aqui tem um programa eleitoral, então ele repercutia muito em Olinda as nossas posições, porque o meu vice era do PCdoB. E o vice de Luciana era Paulo Valença, que era do PT. Então, a vitória de João foi um marco para o PT em Pernambuco. Ah, sim. Ah, sim, uma divisória. Divisória. Foi antes de João e depois de João. Foi. Porque já na eleição, já no mandato do eleito, os problemas foram muitos, que a gente não teve. E aí eu não acompanhei bem, porque foi o período que eu fui me embora. O Lula para a eleição nacional, e o Lula ganhou e me chamou para ir para o combate ao racismo do governo dele.
Mas é importante lembrar, só, Vera, que o nosso governo, na verdade, fez uma revolução na cidade, em todas as áreas. Em todas as Na frentes. cultura, na educação, na participação popular, no fortalecimento dos conselhos. Tanto prova que tem um dos nossos deputados lá que fez uma pesquisa. Ele diz, João Paulo, é o seguinte, o que nós fizemos na pesquisa é o seguinte, veja bem, está com 16 anos que você saiu da prefeitura, mas a referência que tem hoje na pesquisa é do atual prefeito, que está bem avaliado, e depois eles não lembram de outro prefeito a não ser eu. É por isso que, normalmente, mesmo sem dizer que eu sou candidato, eu estava aparecendo em segundo lugar em todas as pesquisas. E isso traz um alento e um conforto muito grande, até porque eu digo sempre, Claro. eu me elegi aqui até antes do Lula, 2 anos antes, né? E ajudamos a eleger ele aqui. E como era a presença dos movimentos sociais nesse período aí? A presença, os movimentos sociais é que faziam a campanha. Eles estavam presentes e eles produziam coisas da imaginação deles, da Camiseta, camiseta. Eles pintura. mesmos produziam, eles mesmos faziam rifa lá nos bairros. Tinha rifa, a gente tinha que ir pro dia da rifa, ganhar um liquidificador, um ferro elétrico. Faziam tudo. Os movimentos sociais. E tinham uma participação na direção da campanha. Sociais e sindical, E tem né? uma coisa, sociais e silk sindical. screen, eu acho que é silk screen. As pessoas levavam a camisa para poder pintar, porque a gente não tinha dinheiro para comprar camisa, exatamente. tá lembrado? Era. Então, os movimentos sociais eram vivos. Não era esse bando de pelego que só quer saber de pedir dinheiro. Desculpem, mas é uma pelegagem. Essa nossa juventude faz vergonha. Uma parte, né, Vera? Uma parte. Tem uns que escapam, né? Mas faz vergonha. Outro dia, eu vou fazer uma reunião da juventude, vou comprar pão doce. Aí, tem pão doce? Assim mesmo. Digo, mas que horror. Não, e nós precisamos trabalhar o processo de conscientização forte dessa militância, porque a juventude Eu acho que é agora é muito só grande. no pau. A gente tem aí um eleitorado jovem muito grande. Claro, que é quem Precisa- vão sofrer com a direita no poder, viu? Precisa saber Vamos- a história da luta política, Se para a lascar. conquista de muitas coisas que a gente tem hoje, né? E aí eu digo, eu com 52 anos mais ou menos de militância política, eu digo, eu nunca fiz tanto por tanta gente, como nós fizemos quando estava no governo. Nós fizemos muito na vida da gente, a minha vida, desde os 15 anos. É. Desde os 15 anos que eu era da Juventude Comunista, passei a minha vida pensando pela esquerda. Eu não sei pensar pela direita. Outro dia eu fui treinar, pensar pela direita. Eu não sei pensar pela direita. Eu só sei pensar pela esquerda. Se você me disser esse celular, eu digo, serve para quê? Aí eu vou logo pensando como é que eu podia aproveitar Instrumental, a praxe instrumental marxista é fundamental para a nossa formação. Não, mas o papel de vocês nesse período foi fundamental. Por ele. Eu exemplo, se tenho nós lido estamos muito aqui sobre essa hoje, história do capitalismo, né? é porque a gente O fim teve. do capitalismo. Tenho lido muito. É. E sobre essa ascensão da direita. Não, está muito grande. Mas para falar nessa ascensão da direita, vamos aproveitar esse tempo final que nos resta para a gente poder ouvir também um pouco, tanto o João como você, presidenta Vera, sobre esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Um momento difícil. A gente sabe que a vida nunca foi fácil, né? Desde a época que a gente fundou o PT até agora, a resistência, a luta política sempre foi muito forte. Mas hoje parece que a gente tem um crescimento do fascismo, da extrema-direita, de maneira muito mais forte do que a gente teve no passado. Eu queria que vocês trouxessem um pouco qual é o olhar que vocês têm daquele período que vocês vivenciaram a presidência do PT e essa realidade que a gente vive hoje. Como é que vocês podem trazer um pouco da avaliação do momento que nós estamos vivendo frente ao momento que vocês viveram lá no período que presidiram o partido? Quem quer começar? Eu posso começar. Eu acho que ou nós vamos tomar consciência de que é a luta de classe que está em jogo e que a burguesia não vai facilitar as nossas vidas. E hoje, através de fake news, de mentiras, de ataques, da utilização da fé, porque você veja o seguinte, por mais que o governo do presidente Lula esteja fazendo pela população, e a população mais pobre, resgatando a imagem do Brasil,
ampliando os institutos técnicos, e ampliando as universidades, mantendo excelentes relações internacionais, trazendo os investimentos. Mas tudo isso é destruído em função da apropriação da mais-valia, né? Seja por uma bancada conservadora se apropriando através das emendas parlamentares do orçamento da União, que é pouca parte da mais-valia que é arrecadada através de impostos, que fica com o governo, mas mesmo esse não estão deixando o nosso presidente Lula governar. Então, eu acho que vai ter preciso alguns enfrentamentos mesmo por parte do governo federal. Tem hora que não dá. Tem hora que não dá, tem hora que você tem que ir para o enfrentamento mesmo, senão diz, olha, a gente vai ficar na oposição e vamos... Porque não dá para você ter um governo onde estão querendo emparedar o presidente Lula e aí foi a minha preocupação que eu levantei, dessa aliança com os setores que se diz de esquerda, agora mesmo com o PSB, votando no futuro presidente da Câmara, já comprometido, que vai emparedar o governo do presidente Lula, ou vai tentar impedir a reeleição dele. Então, eu acho que essas contradições nós temos que enfrentar, e enfrentar com muita coragem mesmo. Ô Vera, nós estamos vivendo num congresso que é o pior congresso ou não? Como é que O pior congresso do mundo, eu acho. Esse congresso é uma desgraça. Esse congresso é um congresso de direita. E de baixo nível. Sim. Não é só ser de direita. É ser de baixo nível. Um bando de ignorante de baixo nível. Mal sabe escrever. Tá lá. Os partidos promovem essas pessoas, porque essas pessoas não pensam direito, né? Pensa só no que é bom para eles. E acabou, e terminou, e assim. Como diz a minha neta pequena, tudo burro, vovó, tudo burro. Não, tudo. Quando a votação do aborto, ela ficou horrorizada. Absurdo mesmo. Quer dizer que se eu for estuprada, eu vou para cadeia, eu só tenho 10 anos. Assim. Pois é, vai para cadeia, se for estuprada. Você viu uma coisa dessa? Qual foi a mobilização? 20 anos, né, previsão de prisão. Qual foi a mobilização que nós fizemos, pelo amor de Deus? Mas daqui a pouco a gente está indo para aí no DERB. Daqui a pouquinho tem. Olhe, daqui a pouquinho. Vai ter Agora, uma uma coisa mobilização. que eu acho que o João falou aí, que é importante, que é essa história do governo ficar paralisado. A direita avançando no Congresso, avançando, encostando ele na parede, e o presidente lá, estatelado. Ou ele vai pro pau, ou ele abre a boca e diz tudo aquilo que ele não sabe dizer, convoca a militância, ou a gente está perdido. É porque a gente também, na última eleição, Vera, a gente elegeu o presidente, mas infelizmente elegeu um Congresso Nacional que deixou o presidente refém. E hoje a gente está vendo aí as medidas que o presidente Lula vem tomando, muitas delas não está tendo o apoio, ou nem o Congresso está tocando em frente aquilo que precisaria ser feito do ponto de vista de implementação de políticas públicas. Olha que o presidente Lula vem fazendo muita coisa, mas a gente sabe que isso tem um remédio, através das eleições a gente conscientizar. É por isso que esses podcasts que a gente está fazendo aqui é para tentar resgatar a memória, mostrar que a luta política nunca foi fácil, mas a gente precisa trazer gente para a luta, porque não pode ficar de braço cruzado, ficar esperando a coisa acontecer. Como o João Paulo falou, a gente tem que brigar, tem que lutar, e a gente precisa, de fato, mobilizar essa militância para esse compromisso. Estamos chegando ao final do nosso podcast e a gente quer agradecer muito a presença aqui desses dois ilustres convidados no dia de hoje. Quero aqui passar para as suas considerações o nosso querido João Paulo, que, pelo que já foi aqui colocado, nesse período que Vera foi presidenta do PT, deu o pontapé nessa virada em Pernambuco quando elegeu João Paulo prefeito do Recife, e isso permitiu a gente sonhar mais alto, a gente acreditar que é possível um trabalhador metalúrgico ser prefeito, como é possível um trabalhador rural como eu, que estou aqui, ser deputado estadual. Então foi através de conquistas como essa, e só o Partido dos Trabalhadores é capaz de oferecer oportunidades como essa a quem vem da luta política, da luta popular, a ocupar espaço de poder. Então,
É com muita alegria que eu passo aqui para suas considerações, Eu quero, deputado João Paulo. só, Dariel, agradecer, parabenizar a direção do partido por esse trabalho de resgate da história, achando que nós temos que refletir muito sobre alguns pontos específicos. Primeiro, qual é o papel do partido? A nossa militância tem que estar clara. O nosso papel é assumir o poder político. É assumir o poder. O papel do partido é assumir o poder. Então, qual está sendo a nossa estratégia para ganhar as eleições no município, com companheiros que têm um compromisso partidário de organizar, de conscientizar, de aprofundar a consciência política dessas pessoas? Então, qual é o papel do partido? Então, as pessoas estão pensando muito em mandar de vereador, de deputado, de senador, mas o real poder, que é o poder do partido, é o poder das decisões, é estar discutindo o orçamento de Recife, o orçamento de Pernambuco, as prioridades desse recurso, a disputa com a extrema-direita. E tendo também, eu acho que outra reflexão, é sobre as novas formas e as estratégias da direita. Nós estamos com ameaça global, ambiental, e a população pobre é quem vai perecer primeiro, e já está perecendo. Estamos com uma ameaça grande do ponto de vista da revolução tecnológica, que é a Revolução 4.0, a Revolução 5.0, é a utilização da inteligência artificiais, o desaparecimento de milhares de profissões. E como é que nós estamos respondendo a isso? Porque o capital ele só pensa em reduzir, precarizar o trabalho. Aí você tem um trabalhador do Uber, Vera, ele trabalha, não tem patrão, não sabe quem é o patrão, aquele que ele vai levar a comida, aquele que ele vai pegar, a bicicleta que ele aluga, entendeu? Então, é um desafio muito grande. Por isso, há necessidade dessa disputa efetiva pela hegemonia do poder. Todo o poder é o proletariado revolucionário. E a necessidade de ter um partido dos trabalhadores presente no meio do povo, né? Que como uma bandeira de luta, de resistência, como sempre foi. Então, João Paulo, muito obrigado. Foi um prazer receber você. Prazer, Davi. E eu tenho certeza que o partido vai ter as suas contribuições Nosso comandante no Pernambuco. Por muito tempo. Minha querida primeira mulher presidenta do PT de Pernambuco, muito obrigado por sua presença. Eu vou lhe passar aqui o certificado de reconhecimento do seu período como presidenta do PT. Nós fizemos a entrega lá no dia, no dia da galeria, eu choro mais. Do nosso memorial. Está lá a sua foto. Quando for lá no PT, vai estar lá. Que foto é essa? Foto linda, maravilhosa. E eu passo para suas mãos aqui. A minha eles pegaram uma bem recente. Tá lindo. Passo para suas mãos o certificado e peço que minha querida presidenta faça as suas considerações finais aí. Lindo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a você a iniciativa. Muito obrigado pela iniciativa de nos trazer aqui para fazer esse debate sobre o PT. Precisamos resgatar o nosso partido. O partido precisa superar esse condomínio de deputado, condomínio parlamentar. Os filiados estão em redor dos deputados, são os filiados que com certeza vão participar das direções. Quer dizer, isso é uma coisa horrorosa, isso é um condomínio. As forças políticas já não se organizam, precisamos reorganizar o partido, definir metas, concordo com tudo que o João Paulo disse, não vou repetir, só vou falar do partido, e definir um novo rumo. O partido precisa criar vergonha na cara. Juro por Deus. A gente precisa, não é negócio de adiar a eleição, antecipar a eleição, eleger o cara que você nunca viu, para dirigir seu partido. Isso é coisa de... Não é nem de direita, isso já é... É isso aí. Então eu queria agradecer, dizer que tenho orgulho de ser petista, que não vou sair do PT, reclamo, mas não vou sair do PT. E estou esperando ficar boa dessa doença para voltar fisicamente aos embates. Oh, maravilha. Muito obrigado, Vera Gomes. Foi um prazer tê-la aqui. E também o deputado João Paulo. Estamos encerrando, então, o terceiro episódio do nosso podcast com os presidentes
do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no período dos últimos 11 anos, de 1993 a 2004.